ao Finanças a Contar desta semana. O tema é o endividamento. Sem dúvida que continua a ser uma preocupação, também muito fruto do aumento do custo de vida de muitas famílias. Mas será que existem ferramentas e formas de evitarmos e também nos prepararmos melhor? É para isso que temos o nosso convidado para sabermos mais, que é o Pedro Taveira, bancário. Olá Pedro, seja bem-vindo. Olá Karina. Vamos falar de um tema que é muito importante nos dias de hoje e começo por lhe perguntar, como é que avalia atualmente o nível de endividamento em Portugal? Porque há aqui impactos muito significativos, não é? Grato pelo convite. É um tema muito abrangente. Eu acho que nós devemos concentrar aqui a nossa conversa um pouco naquilo que é o endividamento bancário. E, portanto, para não nos distrairmos muito com outros pontos e concentrar-nos nas empresas e nas famílias. Se calhar com um bocadinho mais de destaque para as famílias. Para as famílias, sim. As recentes alterações na estrutura de taxas de juros que nós tivemos. Relativamente às empresas e às famílias, o que nós assistimos foi, com este período inflacionista, a preponderância das dívidas dos particulares e das empresas desceu em função da riqueza criada em Portugal, contudo o seu valor nominal manteve-se idêntico. E Pedro, isso acabou por ter... Antes de passar à frente, o que é isto do valor nominal? Que é para quem nos está a ouvir... É aquilo que a gente deve. É aquilo que a gente deve e, portanto, aquilo que nós pedimos emprestado ao banco e que nos aparece lá no extrato a dizer que deve isto. E, portanto, a partir daí, como aquele valor se mantém intacto, embora a preponderância tenha baixado face à riqueza do país, nós precisamos continuar a pagar e com uma subida das taxas de juros verificamos que nós tivemos aqui um valor significativo do crescimento dos juros. Falaremos um bocadinho mais à frente sobre esse tema. O que eu acho que é importante é que nos últimos 10 anos tivemos uma manutenção do valor nominal daquilo que as pessoas devem, um bocadinho menos nas empresas, mas relativamente aos particulares estamos relativamente em casa, por assim dizer. Quais é que acha que serão as consequências disto acontecer? Essencialmente nas famílias, por exemplo. Nós cá em Portugal temos uma concentração muito grande do nosso crédito às famílias é para a habitação e do crédito à habitação é para a taxa variável. E, portanto, nós aqui temos estas linhas de grandeza, por acaso tem o mesmo número, são 80% do crédito que nós temos é de crédito à habitação e 80% do crédito à habitação está quase todo concentrado em taxa variável. E, portanto, num período como nós tivemos neste último ano de subida muito agressiva das taxas de juros, isto trouxe um desafio enorme para as famílias, particularmente, também para as empresas, mas particularmente para as famílias. O impacto, na sua opinião, tem vindo a mudar? Acha que, por exemplo, com esta questão do endividamento, também fez com que as famílias estivessem mais atentas, mais preocupadas, quisessem saber mais? O que é que acha? Karina, nós temos já pelo menos um efeito prático desta crise, que é, nós estamos a assistir a uma escolha diferente na contratação do crédito, portanto, muitos mais agregados familiares a preferirem a taxa mista, que basicamente é durante um primeiro período do crédito eu pago uma taxa fixa e depois, normalmente 5 anos, outras alternativas a 3 anos, passamos para um regime de taxa variável. E, portanto, o que nós temos, no passado não tínhamos este tipo de escolha e neste momento já passámos a ter, e eu acho que isto tem muito a ver com o impacto que teve nos orçamentos familiares. E se nós olharmos para este número, que eu acho que diz muito, nós tivemos um crescimento de cerca de 2 mil milhões de euros de juros pagos, considerando o estoque de dívida que nós temos atualmente, só nestes últimos 12 meses. 2 mil milhões é um valor muito significativo e se juntarmos a isto um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é o rácio de incumprimento. E aquilo que nós assistimos é uma descida deste rácio de incumprimento. E, portanto, nós tivemos um crescimento significativo do preço e, mesmo assim, as pessoas conseguiram pagar. Eu acho que isto se deve a 3 fatores. Podem existir outros, mas estes eu salientava. A gestão orçamental das famílias e, portanto, o crédito à habitação é uma das despesas mais importantes de qualquer agregado familiar. Tem um impacto muito significativo. E muita gente prefere deixar de pagar outras coisas para pagar o crédito à habitação.
E, portanto, eu acho que a gestão orçamental foi um aspecto determinante para todos os agregados familiares. A outra questão foi a possibilidade de haver renegociações e, portanto, a banca também tem todo o interesse em que as condições dos empréstimos sejam negociadas em função das características de cada agregado familiar. Até também para evitar incumprimento como para a própria óbvio, banca, ninguém não é? tem interesse nesse caminho. E depois um terceiro elemento que tem a ver com este menor, com alguns apoios que possam ter existido por parte do emprego. Há aqui uma condição de base, é o emprego. E, Certo. portanto, como nós tivemos um período em que o emprego se manteve bastante confortável, em níveis muito simpáticos para a economia portuguesa, eu acho que isso ajudou claramente a que este rácio de incumprimento se mantivesse em valores de 0,8, como nós tivemos o ano passado. Na sua opinião, quais serão os principais riscos e desafios associados ao endividamento excessivo das famílias? Nomeadamente, no crédito à habitação, nós temos uma concentração em taxa variável, conforme já tínhamos referido antes. Nós estamos a notar alguma diferença na escolha do consumidor e passar mais para a taxa mista, por assim dizer, mas mesmo assim vamos ter uma preponderância da taxa variável ao longo do tempo. E, portanto, o que é essencial para qualquer agregado familiar é ter consciência, assumir que uma taxa variável traz risco para a gestão orçamental e, portanto, se estamos muito à pele, devemos optar por uma taxa fixa e não por uma taxa variável, e isso é um fator determinante na resiliência e saúde financeira dos agregados familiares. E aqui passando para a parte que referiu, nós podemos sem dúvida nenhuma ter aqui, por exemplo, uma taxa fixa pelo prazo todo, mas há que referir também que isto pode tornar a prestação mais cara, não é? Pode, e eu convido toda a gente a conhecer, o Banco de Portugal tem reforçado as suas estatísticas ao nível do preço, e que eu acho que é um conceito muito engraçado, que a maior parte das pessoas faz sempre uma comparação de preços quando compra qualquer coisa. Nos bancos faz algumas perguntas para o seu caso particular. Uma das coisas que eu convido toda a gente a conhecer é qual é que é o preço do crédito para a compra de habitação própria permanente, a taxa fixa e a taxa variável para o sistema financeiro em Portugal. E vamos chegar à conclusão que neste momento a taxa fixa é mais baixa do que a taxa variável, considerando as novas operações contratadas em fevereiro. Não quer dizer que esta taxa seja o melhor caminho para toda a gente. Pode não ser, mas deve ser equacionada. Analisar caso a caso. Exatamente. Quais é que serão, na sua opinião, também, e percebendo aqui, falando aqui na parte das estratégias e das ferramentas disponíveis para auxiliar as pessoas neste sentido? O que eu considero fundamental, e portanto nós temos há muitos anos um Plano Nacional de Formação Financeira. Os reguladores e supervisores em Portugal têm dado destaque a este tema. Nós temos um site que eu acho que é muito importante e reforça muito toda a estratégia do Plano Nacional de Formação Financeira, que é o Todos Contam, e o Todos Contam permite aceder a um conjunto de informação, quer do nível do crédito, quer ao nível do depósito, quer ao nível dos investimentos, e tem outras questões, e que eu acho que pode ajudar muito os agregados familiares a melhorar as suas escolhas. E também através do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal tem muita informação. O Banco de Portugal, através do site, portal não é? do cliente bancário, também permite aceder a muita informação, e se conseguimos conciliar também este portal bancário com algum conhecimento sobre a estatística que é publicada pelo Banco de Portugal, nós temos um manancial de informação enorme para o consumidor melhorar a sua tomada de decisão. Para terminarmos, Pedro, e eu queria lhe perguntar quais é que seriam, e tendo aqui numa perspectiva também de passar o máximo de informação que as pessoas possam utilizar, quais seriam as medidas mais eficazes para prevenir e lidar com o endividamento excessivo, não é? Porque é algo que pode não acontecer agora, mas pode acontecer no futuro. Nem mais, nem mais. Eu acho que uma primeira ideia base é, aos primeiros sinais, para. Porque eu não sou um especialista, não acompanhei muitos casos, mas aqueles que tive a oportunidade de conversar com as pessoas, com os técnicos que apoiaram socialmente estes agregados familiares, aquilo que nós reparamos é que a maior parte das pessoas põe a mão na consciência e
a principal crítica que aponta é não ter percebido os sinais logo à partida. É tentar empurrar o problema para a frente e muitas vezes tentar solver alguns dos seus compromissos financeiros com mais crédito e, portanto, isto acaba por ser uma bola de neve. Há muitas vezes decisões difíceis que têm que ser tomadas. Eu acho que aqui o principal ponto é falar sobre o tema, ter uma abordagem ao nível do agregado familiar e não só uma pessoa que se preocupa com as contas, tem que ser todo o agregado familiar a comparticipar nestas decisões que são muitas vezes difíceis e, caso necessário, pedir ajuda. Existem muitos gabinetes de apoio, existe uma rede de apoio ao cliente bancário que está disponível no site do Banco de Portugal e que eu acho que pode ser uma ajuda muito importante. Por último, um incentivo à poupança, porque se eu conseguir, efetivamente, alocar parte do meu orçamento familiar todos os meses para a poupança, provavelmente eu vou ser mais imune, vou ter maior capacidade para, em situações como esta que nós vivemos, ter uma reserva para fazer face. Acabo também por estar mais bem preparado para uma eventualidade que pode ser, por exemplo, uma subida da taxa de juro que teve um impacto muito significativo. É mais porque as dívidas não são pagas com promessas e, portanto, é uma dificuldade muito grande para toda a gente e é uma responsabilidade muito grande assumir uma dívida e, portanto, esse deve ser só um passo limite para grandes compras e para grandes decisões na vida do agregado familiar. Obrigada, Pedro. Obrigado, Bel. Obrigada. Já sabe, antes de terminarmos o programa, quero-lhe deixar as minhas dicas habituais. Faça um orçamento detalhado. Priorize o pagamento das dívidas que tenham as taxas mais altas. Negocie tudo e, claro, faça um planeamento detalhado para evitar o endividamento. Conto consigo na próxima semana para nos fazer companhia, mas já sabe, envie as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Até para a semana.